isso sozinho durante muito tempo. Não, mas eu gostaria de um dia poder provar a cachupa do Brasil. Dizem que é muito Qual boa. que é a cachupa do Brasil? Que não é esse nome. Será que não é esse nome? Cachupa é o que mesmo? É a feijoada, Feijoada. A isso. É que feijoada a do Brasil. feijoada daqui é diferente, é. É Não, diferente, do sim. Brasil é muito melhor. Sim. Feijão preto, Não, isso. mas eu gostaria Aí de carne provar só um de dia. porco. É muito boa. Gostaria de provar um dia. É, mas aqui tem. Também os bolinhos de chuva. Sim. Olá, criativos, sejam todos bem-vindos a mais um ADN Criativo Podcast. Bem, hoje temos um tema super, mas super interessante. Vamos falar aqui sobre criatividade dos insights à realização. E para isso temos um convidado, o grande Daniel Silva, estará aqui conosco falando um bocadinho sobre esse tema, nos dando exatamente a matéria da criatividade. Seja bem-vindo, Daniel Silva. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e vamos bombar. Vamos a isso. Sentiram o tom brasileiro? É isso. Vamos para cima. Daniel, seja bem-vindo mais uma vez. O Daniel é sócio fundador da Giramundo, é especialista em criatividade e entusiasta do lifelong learning, com mais de 20 anos de experiência. Também é coach. Só para vocês terem noção, estamos aqui com alguém que entende muito bem da matéria. Bem, Daniel, hoje em dia a criatividade é um dos pontos mais interessantes em todas as áreas de trabalho, na qual é algo difícil de se alcançar, mas é algo que bem treinado, bem acompanhado se chega. Eu gostaria aqui que desse uma introdução sobre a criatividade, sobre como entrar para esse mundo da realização. Bom, assim, é uma questão bastante interessante. Como você disse bem, a criatividade idealmente precisa ser treinada e praticada. Ok. Mas para aquelas pessoas que acreditam que não são criativos ou criativas, eu digo que o ser humano é criativo por natureza. Infelizmente, tem muita pessoa que usa a criatividade para fazer coisas que não são tão boas. Mas a gente já nasce com essa habilidade, mas cabe a gente saber treiná-la em prol à resolução de problemas, a gerar valor para alguma coisa, algum produto, algum serviço, ou até mesmo saber sair de alguma situação um pouco mais difícil. Mas sim, existem várias maneiras, desde leituras, exercícios, jogos, práticas, que qualquer pessoa efetivamente pode exercitar a criatividade e aumentar um pouco mais essa habilidade tão importante, tanto na nossa vida pessoal quanto profissional. Profissional, muito bem, muito bem. Daniel falou aqui que existem pessoas que acreditam que não têm esse dom da criatividade. E eu bem também já ouvi muito isso. Olha, a criatividade não é para todos, nem todos nasceram para criar. Alguns conseguem, outros não. Então acredita que é possível despertar esse senso em cada ser humano? Claro que sim, depende da visão que cada pessoa tem em relação à criatividade, né? Para mim e para a Giramundo, que é a minha escola de aprendizagem, a criatividade no final do dia é saber resolver problemas. Então, se alguém tem uma visão que a criatividade é fazer desenhos, fazer materiais esteticamente bonitos, claro que nem todo mundo tem essa habilidade, mas a gente efetivamente pode treinar a criatividade para resolver problemas, para criar produtos, para criar soluções, sem necessariamente ser especialista na parte estética da coisa. Ok, muito bem, pessoal. Estão aqui a ver exatamente as dicas do Daniel concernente os insights sobre a realização. Agora, estamos a falar também de realização. Realização é o produto final, quando a gente já vê que já está bem finalizado, tudo bem preparado. Mas agora eu gostaria de saber, Daniel, sendo um especialista e coach nessa área, para a gente chegar no ponto de ser criativos, quais são os processos que a gente deve cumprir? O que é que exatamente temos que dar a letra ou passar a pé para podermos chegar a ter o título de criativos ou algo bem realizado? Legal, eu vou colocar aqui a matriz da criatividade que a Giramundo ensina nas suas formações. Ela é composta por 4 etapas. A primeira delas se chama repertório. Tem uma frase que todo mundo diz, né, que é o pensar fora da caixa. E toda vez que eu ouço isso, eu faço uma provocação para a pessoa que disse. Eu pergunto assim, qual que é o tamanho da sua caixa? Porque se a pessoa efetivamente é criativa, ela tem uma caixa bem grande, bem vasta, e para ela sair dessa caixa efetivamente é muito difícil. Então, para a gente ter a nossa
caixa de criatividade grande, a gente tem que aumentar o nosso repertório. O que é o repertório? É um conjunto de habilidades, conhecimentos, leituras, viagens, amizades, palestras, livros, enfim, que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida. E vamos fazer de conta que todos esses pequenos conhecimentos a gente vai colocando dentro dessa caixa. E essa caixa se chama repertório. Então, quando a gente é deparado com algum tipo de problema, a gente abre a nossa caixa de repertório e tenta buscar alguma inspiração que a gente viu no passado para ajudar a gente a resolver aquele problema atual. Então, o primeiro dos 4 elementos da criatividade é o repertório. O segundo é aquilo que já falamos aqui um pouquinho, é resolver problemas. Eu acho que a pessoa ou profissional que tem isso claro, a primeira vantagem é que diminui o nosso ego no sentido de pensar que a gente é super genial. A gente tem que controlar um pouco isso, porque dentro de um ambiente corporativo, dentro da nossa casa, talvez um dos principais motivos da nossa existência é resolver problemas. Problemas do filho, da esposa, da chefia, dos colaboradores, dos clientes. Então, o segundo grande elemento da matriz de criatividade que a gente ensina, que é o ensino, é saber resolver problemas. O terceiro elemento ele é muito pessoal, né? Nós chamamos isso de olhar. O olhar tem a ver com a sua intuição, tem a ver com a maneira como você enxerga o mundo, como você enxerga as coisas. Então, vamos imaginar que colocam o mesmo problema para nós dois, você vai resolver de uma maneira, eu vou resolver de outra. Por quê? Porque nós temos repertório de vida diferentes e também temos olhar diferente em relação às coisas. E o quarto e último elemento é uma coisa que Steve Jobs falava muito nas suas palestras, entrevistas, que é o poder de fazer conexões. Fazer conexões é quando você consegue ligar duas coisas ou dois elementos teoricamente antagônicos, juntá-los para criar algum tipo de solução para algum tipo de problema. Então, relembrando, repertório, resolver problemas, o seu olhar e saber fazer conexões. Se a gente conseguir trabalhar esses 4 elementos juntos, é aí que fica um pouco mais fácil a gente ter aquela coisinha que as pessoas também gostam de falar, que é o tal do insight. Insight efetivamente é aquela ideia genial que em teoria ninguém havia pensado até então, que efetivamente é a resolução de um problema colocado para a gente naquele momento. Pode parecer complicado, mas não é. Vou repetir os 4 elementos. Aumentar a sua caixa de repertório com conhecimento diverso, ou seja, se você fica o dia inteiro no TikTok ou no Instagram, você não vai adquirir repertório. Você tem que abrir um pouco a cabeça, começar a consumir mídia de diferentes fontes, livros, podcasts como esse, viagens, amizades, sair um pouco da bolha, né, e começar a abrir a cabeça, consequentemente aumenta o repertório. Ter claro que ser criativo no final do dia é resolver problemas, ter o seu olhar muito apurado e ter a habilidade de fazer conexões. Muito bem, Daniel. Muito obrigado por essa explanação. Falamos aqui sobre 4 pontos super importantes, que é repertório, ter um grande repertório a nível de conhecimento, resolver problemas, o seu olhar e fazer conexões. No segundo ponto, que é sobre resolver problemas, tocou num ponto de inspiração. Inspiração, eu gostaria de saber um bocadinho, no quesito de criar, no quesito de insights, sabendo que é difícil controlar a inspiração, é difícil saber quando é que ela vem, quando é que ela não vem, é um processo muito que algumas pessoas até utilizam certos mecanismos para poder ter uma inspiração e tudo isso, vão ao mar, vão a outros sítios. Eu gostaria de saber como é que podemos controlar a inspiração, sabendo que ela é algo muito relativo.
Boa, eu gostei muito do seu exemplo de ir ver o mar, porque infelizmente o ser humano está indo para um caminho totalmente ao contrário. Ok. Por que que hoje em dia é cada vez mais difícil ter inspiração? Porque nós temos tudo pronto, principalmente com a inteligência Boas, gostei, artificial. gostei dessa parte. Então, Sim. eu adoraria que as pessoas, na hora de buscar inspiração, elas fossem Ok, ao mar, ao mar. sozinhas ou acompanhadas, enfim, sentassem, lessem um livro, olhassem para o horizonte. Mas as pessoas, infelizmente, hoje em dia, estão ficando cada vez mais preguiçosas. Não que ferramenta de inteligência artificial seja ruim, eu mesmo uso e sou totalmente aderente à tecnologia. Mas a gente tá ficando preguiçoso porque a gente tem tudo Tudo à pronto. disposição. Ah, não sei responder isso, eu vou para o chat GPT. De vez de criar uma ilustração, uma imagem, eu vou para um banco de imagens e comprar alguma coisa pronta, enfim. Então, assim, é uma ótima pergunta. Para mim, para a gente buscar essa tal de inspiração, a gente tem uma frase também muito poética que é a seguinte: nós não somos apenas os nossos gostos atuais. Nós podemos ser os novos gostos que nós podemos ter, as novas habilidades que a gente pode aprender. Então, se a gente fica preso num filtro bolha, a gente não vai aprender coisas novas. Então, buscar inspiração é buscar coisas novas, é tentar desafiar os medos, a vergonha. Não sei, para aprender a dançar, para aprender a nadar, para aprender efetivamente a praticar um desporto. Então, quanto mais a gente quebra os nossos medos, o nosso filtro bolha, a gente vai passar a ver e ter contato com coisas diferentes. Tendo contato com coisas diferentes, isso ajuda a gente a ter mais inspiração. E vou de novo retomar isso que você disse muito bem, né? Ir à praia e ver ao mar, enfim. Tem uma coisa, uma palavrinha um pouquinho difícil, mas super poderosa, que se chama serendipidade. A serendipidade é agir esperando o inesperado, né? Eu vou deixar isso um pouquinho mais tangível. Na pressa que o nosso dia a dia exige da gente hoje, a gente sempre tem um compromisso. A gente acorda atrasado, tem que levar o filho para a escola, tem que chegar no trabalho no horário, tem que aguentar a chefia, tem que fazer relatório, evitar o trânsito, chegar em casa, fazer o jantar, ter horário para dormir. Então, se a gente sempre tem um compromisso, a gente já não tem aquela liberdade mental de não se preocupar com coisas. E normalmente as grandes invenções do mundo são geradas em momento de serendipidade, em momento que não se espera. Sempre que eu falo nisso, eu dou um exemplo. Isaac Newton descobriu a gravidade em um momento de serendipidade. Todos nós aprendemos isso na escola. Ele estava debaixo de uma macieira e de repente ele viu uma maçã caindo para baixo. E aí ele falou: opa, alguma coisa aqui está acontecendo. Essa maçã não caiu para cima, essa maçã não caiu para o lado, ela caiu para baixo. Ou seja, tem alguma força aqui acontecendo. Só que Isaac Newton, quando ele percebeu a gravidade, ele não estava buscando isso. Ele foi lá na macieira, relaxar, escrever uma poesia, uma carta de amor, e aconteceu um pequeno evento do dia a dia no qual ele efetivamente começou a ter uma percepção que hoje impacta muitas leis da física, a dinâmica do mundo, através de um momento de serendipidade. Eu estou falando tudo isso porque o mundo de hoje, o mundo moderno, infelizmente bloqueia esses momentos ricos da gente efetivamente conseguir ser criativo. Imagina agora um criativo de profissão, um pintor, um ilustrador, um designer gráfico. É tanta pressão que essa pessoa tem que ela realmente fica bloqueada na inspiração. Então ela efetivamente tem que encontrar o seu momento de ver ao mar, de serendipidade para aquelas ideias geniais começarem a fluir. Boas. Percebi exatamente, percebemos aqui também exatamente esse ponto da serendipidade, né? Serendipidade. É uma palavrinha chata. Isso, sem sotaque brasileiro. Sim. É uma palavrinha chata, mas é muito importante para a nossa vida. É muito importante.
a serendipidade aqui em Angola nós utilizamos por ser aquele momento de descontração, aquele Boa. momento que estamos exatamente a tentar fugir do mundo Perfeito. e lá encontramos a nossa paz, lá conseguimos encontrar as forças para poder voltar ao trabalho com mais ideias e tudo isso. Perfeito. Então, não saber desse termo hoje em dia, hoje já sei, hoje sabemos desse tema e vamos investigar mais sobre isso e seguir. Agora, tem um ponto também aqui que eu anotei da sua explanação, falou também sobre saber resolver problemas. Perfeito. Estamos numa sociedade onde, falo por mim, falo por nós, jovens, onde saber resolver problemas é algo muito difícil. Muito, mas muito difícil. A maior parte dos jovens se preocupa em fugir dos problemas do que resolver os problemas. Então, Bom ponto. sim, eu gostaria aqui de saber do Daniel. Eu sei que nisso exige muita inteligência mental também Ok. para poder resolver isso. Como é que a Gira Mundo utiliza essa mesma inteligência para ensinar os jovens a resolver problemas? Boa. Quais são os mecanismos e o que é que pode passar também para mim? Passa também para mim, porque eu também tenho algumas dificuldades em alguns problemas. Então, eu gostaria de saber do Daniel aqui o que é exatamente Boa. resolver um problema. Eu vou voltar começando no mesmo ponto da pergunta anterior, né? Ok. Hoje nós temos tudo pronto. Então, Uhum. talvez a maior habilidade hoje que alguém pode ter para resolver problemas é saber fazer as perguntas certas, né? Ok. Eu vou falar agora num contexto bem de marketing e bem da relação cliente-profissional de marketing. Normalmente, um consultor ou uma agência de marketing, por exemplo, recebe um documento chamado briefing. Briefing. O briefing é um documento que a marca resume toda uma situação de mercado e aonde que ela quer chegar através de alguma campanha de comunicação. E é muito raro um profissional de agência ou consultor receber um bom briefing. Então, quando a gente recebe esse tipo de documento, a gente tem que fazer perguntas, a gente tem que aprofundar e provocar efetivamente o cliente ou quem montou aquele documento. É basicamente achar a raiz do problema. Nós temos a mania de resolver problemas de maneira paliativa, ou seja, resolvo hoje, mas o problema volta amanhã. Isso não adianta. Então, para conseguir chegar na raiz do problema e precisar resolvê-lo uma única vez, é preciso fazer perguntas e perguntas certas. Nos cursos de criatividade da Giramundo, eu dou um exemplo bem angolano, bem africano, para falar um pouco sobre isso. Eu faço a seguinte questão: olha, Angola tem um grande índice de desemprego, certo? Todo mundo concorda. Números oficiais hoje dizem que o nível de desemprego no mercado formal de Angola está entre 30% e 40% da população economicamente ativa. Aí eu faço uma provocação para os meus alunos. Eu falo, resolva esse problema. Tem gente que fala, melhores universidades, mais empregos, mais indústria. E eu continuo provocando dizendo, isso são soluções paliativas. A verdadeira solução desse problema de Angola chama-se taxa de natalidade. Hoje, a média familiar de uma família muito alto. É de 6 filhos. Então, hoje somos 6. Amanhã não seremos 7, seremos 36. Porque os 6 filhos, cada um deles terá 6 filhos. E a coisa ganha um grau de escalabilidade exponencial. E esse problema vai aumentando. Então, por mais que eu tenha boas universidades, até gere mais emprego, daqui 2 gerações, ou seja, daqui 40 anos, o tamanho da população de Angola vai de 35 milhões para 200 milhões. Não vai ter emprego mesmo assim, né? Então, esse é só um exemplo de como mostrar para a gente o sentido de fazer as perguntas certas para encontrar a raiz do problema e resolvê-lo e não fazer isso de forma paliativa. Boas, muito bom, muito bom. É um grande exemplo, Pois. um grande exemplo. E... Boas, Daniel. Olha, falamos aqui muito bem sobre
resolver problemas e Ok. também sobre a área da depressão, porque está junto sobre resolver problemas. Porque se a gente não estiver preparado psicologicamente, não vamos conseguir cumprir com o parâmetro de resolver problemas. Perfeito. E agora eu gostaria também de falar um bocadinho sobre o ponto de fazer conexões, o ponto networking. Também citou que é muito importante no processo da criatividade fazer conexões. Gostaria que nos explicasse um bocadinho sobre isso. Boa. Eu gosto de falar um pouco sobre isso, falando sobre exemplos concretos. Ok. As grandes invenções do mundo, além delas, na sua maioria das vezes, terem nascido em momentos de serendipidade, ou seja, em momentos que a pessoa não esperava, é quando a gente faz a junção de coisas, em teoria, antagônicas. Então, eu vou dar aqui 2 exemplos concretos. O primeiro, super básico, super terra-terra, que é de um objeto que todos nós temos dentro da nossa cozinha, que é a frigideira. A frigideira, ela é uma panela que faz comida e a comida não gruda. Se a gente for pensar, a frigideira, ela é a junção de uma peça de culinária com engenharia pura. E aí eu fico pensando, se quem inventasse a frigideira fosse puramente um engenheiro, essa pessoa teria criado uma máquina gigantesca, pesada, cara, lenta, que eu colocaria a comida de um lado e depois de 1 hora ela sairia do outro. Se a pessoa que criou a frigideira só pensasse em culinária, a comida até hoje estaria grudando nas nossas panelas. Então, quem fez essa invenção usou 2 vertentes, 2 visões que, em teoria, principalmente na época que isso foi criado, não se relacionavam. Culinária com engenharia. E um exemplo um pouco mais pop é de uma marca que todos nós admiramos, que é a Nike. Para quem não sabe, o primeiro produto que a Nike começou a comercializar foi uma sapatilha de corrida de alta performance. Quando eu falo corrida de alta performance, eu estou falando estilo Usain Bolt. É correr naquele piso de saibro, aquela terrinha, etc. Quando o dono da Nike estava tentando criar uma sapatilha perfeita, o primeiro modelo era muito pesado, tirava a agilidade do atleta. O segundo modelo grudava, né, no tipo de solo que o corredor corre. Aí teve uma vez que ele estava tomando um pequeno almoço com a esposa. Imagina uma cozinha de uma família norte-americana típica. E o norte-americano gosta muito de fazer waffles. Para quem não sabe, o waffle é aquele doce feito de massa que vai junto com sorvete, enfim. Tudo isso. E ele faz um formato de um losango, né, de um quadrado na diagonal. Ele viu a mulher dele fazendo o waffle, viu o formato daquilo e falou: opa, vou levar esse formato para a sola da minha sapatilha. Ok. Foi daí, ou seja, de um momento de serendipidade, de um momento de conexão, ou seja, um alimento de pequeno almoço indo para um item de esporte de alta performance. Foi aí, por exemplo, que nasceu o primeiro produto dessa gigante da indústria do esporte. Então, fazer conexões é efetivamente olhar para a contramão. Nós sofremos uma coisa que se chama efeito manada. A gente adora Segue imitar os a outros. multidão. Exatamente. E nós somos reféns disso, todos nós, Todos né? nós, certo. Por mais que a gente fale, sou criativo, sou independente, a gente adora seguir os outros. Mas a verdadeira criatividade e o verdadeiro poder de fazer conexões é olhar para a contramão. Tá todo mundo indo para a direita, eu vou para a esquerda. Tá todo mundo indo para cima, eu vou para baixo. Então, talvez essa seja uma melhor maneira das conexões efetivamente serem realizadas. Boas, boas. Olha, muito bom. Entendi esse ponto das conexões. Foi muito além daquilo que eu estava aqui a arquitetar. Mas agora, um outro ponto dentro da criação. Criar é inovar. Inovar é criar. Indo pela ótica que tudo já está criado, que a gente apenas vai inovar, como é que fica o lado da criação? Boa. Gosto muito dessa palavra e vou tentar trazê-la por uma maneira mais técnica, né? Inovar, o que você falou está certíssimo, tá? Mas inovar, em outras palavras, é resolver problema. Certo. Inovar é gerar valor para alguém, tá?
Mas na Giramondo, nós falamos de dois tipos de inovação. A gente fala da inovação e a gente fala da disrupção. Eu concordo 100% com você quando você diz que tudo já foi criado. Eu acho que é muito difícil o ser humano hoje criar uma coisa totalmente do zero. Apesar que a tal física quântica está vindo por aí, a gente está conseguindo dominar um pouco mais isso, então talvez efetivamente a gente consiga criar coisas que a gente não esperava. Enquanto isso realmente ainda não é palpável, qual que é a diferença de inovação para disrupção? Inovação é fazer uma coisa melhor do que a coisa anterior. Só que a disrupção é fazer a coisa melhor e deixar o anterior obsoleto. Eu gosto muito de dar o exemplo do mercado de música, como nós consumimos música. A primeira maneira que o ser humano começou a consumir música dentro de casa foi através do rádio. O rádio não era que nem o rádio de hoje, pequenos... Aliás, o rádio hoje praticamente também não existe. O rádio eram grandes máquinas que eram do tamanho de um móvel inteiro e a gente ficava ali dentro de casa em 2 ou 3 estações e começou a consumir música. O segundo elemento foi o toca-disco, o LP. O toca-disco, ele deu o poder para a gente de escolher o que ouvir quando quiser. No rádio, eu dependo do que a rádio quer tocar. Já um vinil, eu escolho. Eu defino. O vinil não matou o rádio. O rádio ainda existe. Depois do vinil, veio a fita cassete. A fita cassete me deu a possibilidade de ouvir a música fora de casa. Com o Walkman, eu posso escolher o que eu quero ouvir e consigo ouvir em movimento. E consigo gravar coisas também. O cassete, gente, tem muita gente que vai ouvir aqui a gente, vai ir contra mim, porque os meus alunos também às vezes vão contra. O cassete matou o vinil. O vinil existe em pouquíssimas residências. Hoje quem tem vinil é cool. É diferente, mas eu garanto, de cada 100 residências, só uma deve ter vinil. Então, o cassete matou o vinil, só que o rádio não morreu. Depois do cassete veio o CD, que matou o cassete. Ah, mas o carro do meu avô ainda tem toca-fita. Tá, é o carro do seu avô. Os carros fabricados há 10 anos já não tem mais toca-fita. É CD ou MP3. Depois do CD veio o MP3, que matou o CD. Depois do MP3 veio o streaming, que matou o CD. Mas repara numa coisa, o único que não morreu foi quem? O rádio. O rádio ele está se transformando. Rádio em Angola, o tradicional, ainda é muito forte. É um meio de mídia poderosíssimo. Mas o rádio também está indo para o digital. Então, todo esse movimento que eu estou falando para você, aconteceu disrupção em todos, com exceção do rádio. Ou seja, inovação é fazer a mesma coisa, só que melhor. Disrupção é fazer uma coisa que deixa a antiga obsoleta. São coisas bem diferentes. Só para finalizar isso, é igual... Que nem, eu vou chamar isso de mercado, né? É um pecado falar isso, mas o mercado da paquera, né? De paquerar pessoas. Conquistar? De conquistar pessoas. Isso. Paquerar é uma palavra muito brasileira. De conquistar alguém. No tempo dos nossos avós, eles se encontravam no baile, ficavam se olhando durante uma hora. Escreviam carta. Até chamar a mocinha para passear de mão dada demorava meses, literalmente. Digamos que a geração passada é ir no bar, é ir numa disco, numa danceteria, 5 minutos de conversa, já tá beijando. E amanhã é Tinder. A pessoa nem conhece mesmo, né? Bate um papo ali rapidinho, já sai bem focado no que vai fazer. Então, repara, mesmo o mercado da conquista, ele vem sofrendo disrupção. A gente já não tem mais o mesmo comportamento dos nossos avós. Então, isso da inovação vai desde um produto até o nosso comportamento. O nosso comportamento hoje é totalmente diferente dos nossos pais e dos nossos avós. Ok, muito bom, muito bom. Gostei do exemplo da paquera. É um evento que nos traz muita realidade. Então, já estamos quase a terminar, mas eu gostaria aqui de falar consigo sobre um tema a nível mundial.
estamos a girar o mundo, a girar o mundo. E temos o Brasil, os Estados Unidos e a Espanha, o local onde exatamente já passou. Perfeito. Em termos de criatividade, esses três povos, comparando com também colocando Angola nessa lista, qual foi o povo que mais o fascinou? Bom, eu acho que cada povo tem um nível de criatividade diferente. Eu nunca caio na armadilha de, talvez a palavra não seja a melhor, de menosprezar algum povo, né? Eu vou falar o que eu acredito que são as fortalezas de cada um desses lugares. O angolano tem um senso de humor muito poderoso, muito poderoso. Vocês conseguem transformar a tragédia em humor, né? E de um lado é bom, né? Ok. Então vocês levam a vida de uma maneira mais leve, apesar dos infinitos problemas, né, Que a de tem, que que a se mesma passa tem. por aqui. O brasileiro, ele é totalmente sarcástico. O brasileiro tem o poder de tirar sarro de si próprio. Então, e o sarcasmo, por exemplo, que o brasileiro tem, e é uma coisa que eu sofri, entre aspas, aqui, muitas vezes o angolano não entende, né? Apesar de ter uma cultura muito parecida, dos países serem irmãos, esse nível de ironia e sarcasmo é uma coisa que o brasileiro tem muito forte e eu particularmente adoro. Ok. O espanhol, ele tem isso um pouquinho parecido com o brasileiro. O espanhol, eu acho, e eu vou falar sem medo, né, aqui De errar. de alguém ficar desagradado com isso, né? Eu tenho muitos amigos, por exemplo, portugueses. Nunca morei em Portugal, mas adoro aquele país. Minha mãe morou ali durante muitos anos. E eu acho que o espanhol e o português, eles são muito parecidos, porque eu acho que muitas vezes eles ficam mal-humorados muito fácil, né? Sempre reclamando, sempre enfesado, Ok. bravo. Mas eu acho que o espanhol leva mais na esportiva. O espanhol também é sarcástico. Ele também tira sarro de si mesmo. E para finalizar, o norte-americano ele é muito pragmático, né? O norte-americano ele sabe o que quer, Ok. ele não tem essa coisa latina do espanhol, do brasileiro, do angolano, de dar tapinha nas costas, de querer agradar, de fazer favorzinho. Ok. O bom do norte-americano é que é concreto, né? Se é para ir naquele horário, é É para para ir. chegar naquele É horário. muito definido. E o norte-americano é engraçado que ele marca o encontro com 2 semanas de antecedência. Um angolano ou um brasileiro desiste, né? Na hora de encontrar, não tô afim, não vou mais, e dá aquela desculpa. Então, mais uma vez, para mim, a fortaleza em termos de criatividade de Angola é o humor, que vocês usam muito bem. Do espanhol e do brasileiro é o sarcasmo e a ironia, que é uma forma de humor, digamos, um pouco mais inteligente, se eu posso dizer assim. E o americano é pragmático, né? O americano sabe mexer os pauzinhos, sabe dançar a dança para efetivamente concretizar O alguma seu criação. objetivo. Exatamente. Ok, ok, muito bom, muito bom. Tocou aqui em 4 povos, né? Diferentes, mas focados. Agora eu gostaria de saber. Fala espanhol? Um pouquinho. Um pouquinho. Olá, estamos aqui a terminar, como eu disse. É um enorme prazer, Daniel, mas eu não podia deixar de sair daqui sem poder me responder à minha questão, porque foi o que eu aprendi hoje e eu acabei aqui por anotar. Disse aqui muito bem. Hoje temos tudo pronto. Ok. Isso para si é um sinal positivo ou um sinal negativo? Ok. Vamos olhar nessas duas vertentes. Eu quero que o Daniel nos ajude a entender se, em termos tudo pronto, é bom para a nossa geração e a geração que vem, ou se, em termos tudo bom, é apenas um gatilho para poder destruir a mesma geração. Boa. Como eu disse para vocês antes, eu acho que é bom porque eu sou totalmente aderente à tecnologia e tudo que está vindo por aí. Ok. Desde que a gente saiba usar a tecnologia para o nosso bem empresarial, mental, pessoal. O lado ruim é que a tecnologia está deixando a gente preguiçoso, literalmente. Nós já não lemos mais com profundidade, nós já não temos, digamos, um consumo de muitos meios de mídia. Hoje a gente só fica no digital. E quando eu falo digital, é Instagram, é TikTok, Facebook. literalmente perdendo o nosso tempo. É claro que entreter é bom, dar risada, sorrir, mas a gente hoje fica horas e horas e horas vendo memes. Tem uma hora que não dá, né? Por que eu não dedico metade do tempo nisso e a outra metade lendo um livro?
1/3 do meu tempo vendo meme, 1/3 lendo um livro e um outro terço indo para o cinema, por exemplo. Ok. Então, ter tudo pronto é ótimo porque dá mais tempo livre para a gente aproveitar a essência da nossa vida. Ao mesmo tempo, é perigoso porque a gente está ficando mais preguiçoso e é uma palavra um pouquinho dura, eu peço desculpas, mas a tecnologia está emburrecendo a gente. Mas é só se a gente deixar, né? E isso atrasa o processo da criatividade também. Exatamente. E limita muito. Ok. Limita. As pessoas têm as mesmas ideias básicas, né? Só que a oportunidade é quem consegue escapar dessa bolha e efetivamente conseguir apresentar uma solução, um projeto bem disruptivo que chame a atenção do mercado. Ok. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado mesmo. Foi um momento muito, muito rico a nível de conhecimento. Eu agradeço muito a si. Criativos, esse foi um enorme episódio rico de conhecimento sobre criatividade e sobre o mercado da realização. Então, eu agradeço a todos vocês pela audiência. Sejam todos bem-vindos a esse grande podcast que é o ADN Criativo. Um forte abraço daqui, Junil Armando, e até o próximo episódio. Valeu!